Fala galera, professor Técio Araújo aqui para fazer um breve comentário sobre a prova da UES desse final de semana, tá? 2026.2. Galera, a prova de Química, de modo geral, foi uma prova bem tranquila, raciocínios bem primários e bem de boa para você resolver todas as questões. A questão 47, tá? De item B como item correto, ela era uma questão que trabalhava sobre a química do petróleo, mas tudo de maneira bem geral, bem tranquila, falando de subprodutos, né? Falando um pouquinho aqui do estado físico do petróleo, quando se fala em temperatura e pressão ambiente, tá? Então é uma questão bem tranquila, o aluno bem treinado, o nosso aluno com certeza acertaria essa questão. Questão 48, galera, já é sobre nomenclatura de compostos orgânicos e determinação da sua fórmula molecular. Note que é uma questão também tranquila, tá? Ele dá aqui um composto orgânico que você precisaria montar a estrutura desse composto e contar o número de carbonos e hidrogênios presentes nesse composto, tá? Questãozinha bem tranquila, bem de boa, com certeza você conseguiria resolver. A questão 49, ela trabalha sobre fórmula percentual, tá certo? Ele fala aqui do sulfato de cobre pentaidratado e a partir desse composto ele queria a porcentagem de cobre aí nesse composto. Bem tranquilo, bem de boa, é uma questão bem simples que com certeza foi trabalhado nas nossas aulas de véspera, nas nossas aulas de aprofundamento, nas aulas normais, tá? Então, bem tranquilo. Já a questão 50, ela fala sobre o ácido clorídrico. Achei uma questão bem de boa, porque ela trabalha com as aplicações, como a gente sempre reforça em sala, fala as aplicações dos compostos, né? Então, ele fala aqui que ele pode ser empregado, ele está presente no nosso organismo verdadeiro, o suco gástrico, ele tem um ácido clorídrico. Inclusive, ele é utilizado para ativar algumas enzimas importantes durante o processo de digestão. No item 2, que era um item errado, né? Ele dizia que é uma solução aquosa de cloreto de hidrogênio, que é o HCl, que, devido ao seu poder de corrosão, não pode ser desenvolvida para o uso em processos da indústria de alimentos. Falso, tá? Ele é presente sim na indústria e na indústria de alimentos. E ele fala um pouquinho aqui, esse item eu achei legal, porque veja o que ele coloca, ó. Na sua forma impura, o ácido clorídrico é chamado de ácido muriático. Isso aí, galera, a gente sempre comenta. Por exemplo, o ácido muriático é uma solução que contém ácido clorídrico, tá certo? A soda cáustica é um sólido que contém hidróxido de sódio. Então, é impuro aquilo ali. E a prova da UES trabalhando com isso aí com vocês. E mais uma questão também muito tranquila, tá? O item correto da questão 50 era o item A, tá? 1 e 3. Questão 51, uma questão bem de boa, que falava sobre tratamento da água. Gente, estações de tratamento de água. Tratamento de água é um tema muito importante para qualquer vestibular, tá certo? Então, bem tranquila, tá certo? Falava sobre decantação, etapa de coagulação, desinfecção. Cada itemzinho tinha um erro que dava para anotar o que era o erro e estava bem fácil de matar que o gabarito era item C. Beleza? Já na questão 53, galera, era uma questão sobre cálculo estequiométrico. Essa questão, ela era uma questão muito simples. O que talvez dificultaria um pouco é porque você teria que testar item a item, beleza? Mas uma questão bem de boa, raciocínios bem tranquilos. Aqui, basicamente, a gente estava trabalhando com uma relação mol para mol. Então, a relação mais básica dentro da estequiometria, tá certo? Era um caso básico de estequiometria. Então, aqui você não encontrava um rendimento, uma pureza, tá? Era algo bem tranquilo, bem de boa. Falava aqui sobre a combustão do etanol, você precisaria realizar o balanceamento dessa equação química, porque ela foi fornecida, mas ela não estava balanceada. Então o aluno tinha que ter esse cuidado no início da resolução. E olha que interessante, galera. A UES, ela trabalha muitas vezes questões onde ela não te fornece a equação química, mas nas últimas edições nós estamos observando que quando é necessário a presença dessa equação química, muitas vezes ela fornece, tá certo? Algumas vezes até balanceada. O aluno que está treinado, ele até estranha, ele assim, como assim a UES dando a equação química balanceada, né? Mas sim, estão vindo as equações e elas estão vindo balanceadas. Item correto da questão 53, item C, tá certo? Já a questão 54, ela falava uma questãozinha sobre cálculos químicos, cálculos de concentração, tá certo? E ela pedia aqui, tá? A quantidade de uma base, que era o KOH, presente na amostra, tá? E ele trabalhava aqui sim com uma pureza, né? Porque na questão ele dizia que apresentava uma pureza de
é 80%. Então, na questão de cálculos químicos, bem de boa também, bem tranquilo, tá, pessoal? Então, nada complexo. De maneira geral, a prova da UES, galera, como eu já falei anteriormente, foi uma prova bem tranquila. Para o nosso aluno que estava preparado, vindo para nossas aulas de aprofundamento, vindo para as aulas regulares, que veio para as nossas aulas de véspera, com certeza teve um bom resultado nessa prova, tá certo? Então, é isso, pessoal. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.